Pessoal, então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aqui. Olha só, a gente, então, vamos aqui. A gente falou um pouquinho do romantismo, né? Eu vou colocar uma tela aqui, aí a gente vai explicar um pouquinho mais, tá bom? Mas é muito tranquilo, tá? Então, olha só, o que que a gente falou? Ah, bem, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a Declaração dos Direitos Humanos, que vai influenciar diretamente os movimentos sociais da época e tal. E aí aqui eu tenho um poema, né, do Gonçalves Dias, e eu falei para vocês, olha, o Gonçalves Dias, ele escreve sobre o índio e a terra, ele escreve também sobre o amor, porém, deixa eu ver aqui, tá gravando isso aqui? Tá. Porém, ah, quando a gente estuda o amor em Gonçalves Dias, ele não está preso a nenhuma fase, tá? Eu tenho, digamos assim, uma questão independente. Então, o que que acontece? Olha esse poema, como ele é bonito. Ele foi apaixonado por Ana Amélia, mas ele não pôde casar com Ana Amélia. Por quê? Porque ele era moreno, ele era latino, então ele apaixonou por ela e ela não teve peito para assumir esse relacionamento. Lembrando que nós estamos no século XIX, tudo era muito complicado. Olha o que, que ele diz: enfim te vejo, enfim posso curvar a teus pés, dizer o que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri, muito penei, cruas ânsias, dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Olha aqui uma metonímia aqui, né? Dos olhos representando a amada, né? A parte pelo todo. E aí ele vai falar para ela que a Deus que eu parto, Senhora, Senhora é como se fosse meu amor, né? Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. E aí ele vai e sacramenta. Gente, esse texto é só um pedaço. Depois você olha na internet ele todo, ele é lindo. Aí ele diz: lerás, porém, algum dia meus versos da alma arrancadas, do amargo pranto banhados, com sangue escritos, então confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores, não de saudade, nem de amor, de compaixão. Meninos, eu penso que é o pior sentimento que a gente pode ter por alguém, é de dó, compaixão, né? E aqui ele fala: olha, eu vou embora, mas um dia eu quero que você chore, mas chore de compaixão. Beleza? Tranquilo? Bem, aí aqui eu tenho aqui a Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, tá? Que é um quadro símbolo do ideário romântico, né? Uma mulher segurando a bandeira da França, né? Representando a liberdade que guia o povo e os corpos derrotados e tal. É uma imagem bem simbólica. Aqui é a Revolução Francesa, tá bom? E aí aqui algumas características que eu não falei naquela aula, porque a aula ao vivo parece-me que parece que o tempo é menor, não sei se é impressão minha, mas olha aqui, ó, opa, aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta novamente. Caneta, vamos lá, caneta. Isso. Vamos de novo aqui a caneta. Caneta, vou colocar a cor aqui, tem que ser o vermelho mesmo. Olha aqui, ó. Subjetivismo, individualismo e egocentrismo. Então, os poetas românticos, eles escrevem a visão que eles têm subjetiva das coisas e o que eles pensam, tá? Diferente do poeta Árcade, né? Eles são egocêntricos, né? O sujeito romântico se posiciona no centro do universo, ou seja, as emoções, vontades, desejos do eu são postas em evidência. Inconformismo e escapismo ou evasão. Quando eu tenho um texto que o camarada fala que saudade que eu tenho da aurora de minha vida, ele está falando da saudade que ele tem do início da vida dele. Então eu tenho uma evasão. Evasão de quê?
de tempo. Evasão é sair desse momento real. Quando ele fala assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Minha terra tem palmeiras, aí o que está acontecendo? Ele pega, nesse texto aí, minha terra tem palmeiras, ele está com saudade da própria terra, é evasão de espaço. Então, quanto mais evasão eu tenho, mais longe da realidade eu estou. Beleza? Eu tenho aqui o quadro Sepultamento de Atala, que retrata a morte, moça que não pôde cumprir a promessa materna e seguir o destino santificado, pois se apaixona. Impossibilitada de casar-se com o homem que ama, ela vê a morte como única solução. Os românticos são assim, viver é um sofrimento, tá bom? E aí eu tenho aqui ainda nacionalismo, que é lá da primeira fase, né? Falar da terra, né? Aqui, ó, colocando o índio, né? Com o objetivo de criar um nacionalismo, né? Um espírito nacional. Nós encontraremos muitos textos também que trazem a religiosidade, né? A Iracema, personagem símbolo do livro Iracema, que vai representar a prosa romântica, a presença da natureza, nós já falamos, né? A natureza, ela vai aparecer abundantemente. A idealização da mulher, a mulher ela é inatingível, perfeita. Então, ela sempre será observada como anjo entre as nuvens, mesmo o momento que você está quase alcançando, aí o camarada dorme ou não alcança, então a mulher vai ser sempre idealizada e também sempre distante, ok? Ofélia, baseada na personagem shakespeariana, também Ofélia, que é suicida depois do seu amado Hamlet ter matado seu pai. Observe que Shakespeare viveu no século XVI. Portanto, ele não foi um autor romântico, apenas inspirou o romantismo. Porque o romantismo ele vai surgir 200 anos depois do Shakespeare. Olha, ilogismo, a falta de lógica, tá bom? Sturm and Drang. O que é isso? Tempestade e ímpeto, né? Aquela paixão torrencial, né? E que vai levar à morte e tal. Spleen, nós vamos encontrar muito na obra do Álvares de Azevedo. O que seria isso? Estado de espírito tipicamente romântico. Que estado é esse? Entediado, triste, melancólico, cabisbaixo, alguma coisa mais ou menos assim. Beleza? E aqui eu tenho um quadro que eu comparo aqui o arcadismo com o romantismo. Olha aqui, ó. Eu não vou ler não, vocês vão ler aí, ó. Beleza. O outro aqui, ó, razão, aqui emoção. Aqui eu tenho o quê? Mitologia, paganismo. Aqui eu tenho o cristianismo e eu tenho o satanismo também, igual lá em Noite na Caverna. Aqui eu tenho sonetos, aqui eu tenho liberdade nos textos, tá bom? Beleza pura? Então vai indo aí. Agora, olha só, vamos minimizar aqui e vamos abrir aqui o outro aqui. Deixa-me ver aqui. Olha só. Bem, aí a gente falou, né, da primeira parte, da segunda parte, da segunda geração, não é isso? Né? Aí aqui fala de Noite na Taverna, beleza? O Fagundes Varela, por exemplo, olha, Fagundes Varela é um camarada do romantismo segunda geração. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vamos de novo aqui. Vamos lá, para dar certo aqui. Ótimo. Então, olha, o Fagundes Varela, ó, o Casimiro de Abreu, tá? O Casimiro de Abreu, olha aqui o que ele gosta de escrever. Ele gosta de escrever sobre o amor, a saudade da infância, a tristeza da vida. Mas o tema que mais cai nos vestibular dele
é a saudade da infância, tá? E o mais famoso dele é esse aqui, ó. Que aqui, ó, eu vou encontrar que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, opa, debaixo dos laranjais. Como são belos dias, o mar, o mundo, o céu, livre nas montanhas da minha infância, eu sem camisa, de camisa aberta ao peito, a roda das cachoeiras, naqueles tempos ditosos, ia colher pitanga, adormecia sorrindo. Oh, que saudade que eu tenho da aurora de minha vida. Então, aqui eu tenho aqui, ó, uma evasão de quê? De tempo. Então, ele está saindo da realidade e está evadindo-se no tempo, tá bom? Então, Casimiro de Abreu. E aí eu tenho o Fagundes Varela. O Fagundes Varela, gente, o Junqueira Freire, beleza. O Fagundes Varela, ele é um camarada também, ele tem um texto que é o mais famoso dele, que ele fala da morte do filho. O filho dele morreu com 3 meses, tá? Chama-se Cântico do Calvário. Gente, é muito triste o texto. Mas olha aqui, chegamos no Castro Alves, voltamos aqui. O Castro Alves, ele vai produzir uma poesia social, tá? Igual eu falei para vocês, ele é baiano, né? Um cara com ideário humanitário, abolicionista, tá? Então ele vai produzir principalmente textos defendendo o escravo. E aqui essas imagens, né? Ele vai cantar as causas libertárias, né? Baiano, igual eu falei. E aí, gente, a esse período aqui nós vamos chamar também de condoreirismo. Por que condoreirismo? Porque ele vai metaforizar, tá? Ele vai metaforizar no condor, que é uma ave que de uma extremidade da asa à outra dá 2 metros, que simboliza a liberdade. E outra metáfora que ele constrói, ele fala o seguinte, que o poeta ele fica em cima do albatroz, ele pega uma carona com o albatroz para poder olhar lá de cima o navio que trafica escravos, que trafica seres humanos, que simplesmente foram condenados à condição de escravo pela cor da pele, pela tez, né? Então, aí ele faz isso, né? O que ele faz aqui, ó? Aqui até fala aqui, ó. Então ele solicita ao albatroz que ele dê suas asas para aproximar-se da embarcação. É claro que isso é uma metáfora, mas por que ele faz isso? Ele faz isso para dizer assim, olha, eu não estou falando com a minha visão humana. Eu estou falando fora desse contexto. Eu estou falando assim, do lado de fora. Para ele dar a ideia de que não foi influenciado, beleza? Então, esse poema chamado Navio Negreiro, que é um poemeto, tá? Ele pertence ao gênero épico e tem como subgênero ser o quê? Ser um poemeto. Eu, quando falo de gênero épico, eu tenho aqui, ó, epopeia, épico e poemeto. Beleza? Aqui, olha só o que ele está falando, ó. Tinir de ferros, né? Os homens e mulheres amarradas. Legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectro arrastada, em ânsia e mágoas vãs. Ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais, e voa mais, e voa mais. Um de raiva delira, o outro enlouquece. O outro que de martírios embrutece, a multidão faminta, cambaleia, presa nos elos de uma só cadeia. Vibrai rijo, chicote marinheiros,
fazei-o mais dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei aos mares tufão. Então, até aqui vocês entenderam bem o que ele falou das mulheres, o filho regando o último sangue, nem leite tem, presos no elos de uma só corrente, a multidão faminta cambaleia, e aí vibra rijo chicote marinheiros. Aí, gente, quando chega que ele fala assim, auriverde pendão de minha terra, que a brisa beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteada, dos heróis na lança. Então o que ele está falando aqui, a bandeira brasileira, o pavilhão nacional, ele representa as conquistas. O camarada, quando ganha uma prova lá na Olimpíada, ele pega a bandeira e abraça. Porque a bandeira ela é símbolo de liberdade. Só que a nossa bandeira, para a África, é sinônimo de prisão. Aí ele diz assim, ó, antes te houvesse roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Antes, bandeira, você tivesse sido destruída na batalha. Antes, nós tivéssemos perdido as guerras, do que a nossa bandeira, que para nós trimula no alto da Gávea. Gávea é o mastro principal de um barco. Mas a bandeira que trimula, para nós, é liberdade, mas para o africano ela é prisão. Ela é mortalha. Mortalha é o pano que envolve os mortos, né? E aí, ele encerra o texto dizendo, Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Quem foi Cristóvão Colombo? Foi um grande navegador espanhol, né? Quem foi Cabral? Um grande navegador português. Aí eu falo assim, Colombo, fecha a porta dos mares. Andrada, José Bonifácio de Andrade e Silva, arranque esse pendão dos ares. Então, vamos lá aqui, stop share. Vamos aqui de novo, share de novo. Deixa eu achar um texto aqui. Aqui, vem aqui de novo. Eita, deixa eu ver aqui, eu tô perdido aqui. Deixa eu achar um texto aqui para vocês. Eu estou achando aqui, gente. O adeus de Teresa. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Olha, agora o que eu quero falar do Castro Alves? Que quando ele falar da mulher, a mulher dele, ela existe. Ela é carnal, ela é erótica, ela é sensual. Olha aqui, ó. Só esse aqui como exemplo. A vez primeira que eu olhei Teresa, e como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. Então ele abraçou Teresa, ele beijou Teresa, ele amou Teresa, e ela, vermelha, murmurou-me, adeus, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus lhe disse, conservando a presa. Então, o que acontece? Ele beijou Teresa, o rapaz que saía do quarto era ele, e ela, entre beijos, murmurou-me adeus.
passaram-se tempo, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio, mas um dia voltei aos lares meus, e partindo eu disse, voltarei, descansa, e ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei da última vez, o palácio estava em festa. Entrei, ela me olhou, branca, surpresa. Foi a última vez que vi Teresa. Galera, esse texto aqui, o que ele tem de interessante? Para mostrar para vocês, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que... Eu vou tirar esse chapéu aqui. Ele vai mostrar o quê? O que ele vai mostrar? Que no que se refere à mulher, ao amor, a mulher dele é carnal. Ela existe, ele abraçou Teresa, ele beijou Teresa. Na última estrofe, quando ele voltou para ver Teresa, era o casamento de Teresa. Mas aí, qual é a diferença do Castro Alves para a segunda geração? É que o Castro Alves, a mulher dele, ela é sensual, ela é erótica, ela existe, tá? Eu tenho um poema dele que ele fala assim: amar-te é melhor que ser Deus, tá bom? Então, meninos, ó, romantismo. 1, 2, 3 gerações. Primeira, índio e terra. Segundo, mal do século, ultra romântica. Morte, dor, sofrimento, angústia. Terceira, social ou condoreira. E a mulher é real, que existe. Beleza? Na próxima aula, nós faremos exercícios em sala desse conteúdo, tá bom? Um abraço grande para vocês.